A farmacêutica goiana investigada por enriquecimento ilícito. Parte de uma plantação de cana-de-açúcar foi destruída pelo fogo em Itumbiara. A suspeita é de incêndio criminoso. Novas restrições em Caldas Novas. Na principal cidade turística de Goiás, um novo decreto proíbe a realização de festas com aglomeração. Sobe para 8 o número de mortes entre os pacientes transferidos do HCamp de Porangatu após uma queda de energia. Familiares fazem protesto e cobram respostas. E o desespero de uma mãe em Carmo do Rio Verde. O filho de quase 2 anos ficou com a cabeça presa numa panela de pressão. É a partir de agora no Jornal Anhanguera. Olá, boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao Jornal Anhanguera de hoje. Agora são 7h08. O diretor de uma indústria farmacêutica aqui de Goiás prestou depoimento hoje à CPI da Covid em Brasília. Os senadores queriam saber por que a empresa faturou 30 vezes mais em um ano com a venda de ivermectina para tratar a Covid-19, mesmo sabendo que o remédio não tem eficácia comprovada contra a doença. Durante a sessão, o executivo revelou que a Vitamedic pagou mais de R$700 mil por anúncios defendendo o uso do medicamento. Os senadores esperavam que o dono da Vitamedic prestasse depoimento, mas José Alves Filho não foi. O empresário mandou o diretor executivo da indústria farmacêutica, Jailton Batista. Os senadores da CPI querem entender por que a Vitamedic, que fica em Anápolis e produz a ivermectina, ganhou tanto dinheiro no ano passado, depois que o presidente Jair Bolsonaro defendeu o uso do medicamento no chamado tratamento precoce contra a Covid-19. E também por que a empresa não informou aos brasileiros que esse remédio não tem nenhuma eficácia comprovada no combate ao coronavírus. Em 2019, o faturamento da empresa com a venda de ivermectina foi de R$20 milhões. Ano passado, saltou para 600 milhões, quase 3.000% a mais. Jailton Batista disse que a empresa não vende a ivermectina como um remédio contra o coronavírus. Na bula, ele especifica que é um produto exatamente antiparasitário, portanto é utilizado muito comumente para tratamento de verminose, sarna, piolho. O diretor da farmacêutica revelou ainda que não há estudos financiados pela Vitamedic garantindo resultados no tratamento. A Vitamedic conduziu algum estudo que indicasse a eficácia da ivermectina para tratamento da Covid-19? Não. Não conduziu? Ainda não. Definitivamente? Ainda não conduzimos. Mesmo assim, ele disse que a Vitamedic pagou mais de R$700 mil por anúncios publicitários defendendo o uso do remédio contra a Covid. A defesa do medicamento já vinha sendo feita pelo dono da empresa, José Alves Filho. Durante esta live, em julho do ano passado, ele falou sobre o assunto. Tem 2 alternativas para a fase 1, que é ou hidroxicloroquina com azitromicina ou a ivermectina com azitromicina, ou seja lá qual for o consenso, certo, que os secretários de saúde, os prefeitos chegarem, para que nós encontremos um caminho para operacionalizar o mais rápido possível esse protocolo de tratamento precoce. A postura da empresa foi fortemente criticada pelos senadores. Essa propaganda que se disseminou pelo Brasil levou ao enriquecimento ilícito da sua empresa pela propaganda enganosa. Você menosprezar completamente a vida e pensar só no lucro. Em julho passado, a Michele e o marido tiveram Covid. O médico que atendeu o casal receitou ivermectina e eles gastaram um dinheirão com remédios. A gente gastou em torno de medicação uns R$1.200, eu e meu esposo. Eu creio que nenhum remédio em si, por si próprio, pode curar a doença. A presidente da Sociedade Goiana de Infectologia, Cristiane Cobal, voltou a lembrar que todos os estudos feitos até o momento mostram que a ivermectina não apresenta eficácia para a Covid.
Ela foi estudada em 2 momentos, para prevenir Covid e para tratar Covid. E nesses 2 cenários, até hoje, nenhum estudo bem feito, conduzido no mundo, mostrou a eficácia da ivermectina, tanto para proteger a pessoa de ter Covid, quanto para tratar Covid. E se nós pensarmos bem, uma medicação de tão fácil acesso, tão simples, se ela fosse a solução para prevenir Covid ou para tratar Covid, nós não estaríamos, o planeta Terra não estaria ainda totalmente envolvido nessa pandemia, cheio de restrições, e nós não estaríamos lidando com tantos óbitos, milhares e milhares de óbitos no mundo inteiro. Para o infectologista Marcelo Dayer, os médicos que continuam receitando o kit Covid deveriam ser punidos pelos conselhos de medicina. A gente ter errado em março, abril do ano passado, no início, aonde você buscava qualquer coisa para tentar salvar o paciente é uma coisa. Manter esse erro depois, quando os trabalhos já mostravam que realmente não havia eficácia, eu acho que aí sim, aí eles estão errados e poderiam, inclusive, ser penalizados pelo Conselho Regional de Medicina. A Vitamedic disse que não vai se pronunciar sobre esse assunto. 150 hectares de cana-de-açúcar foram destruídos pelo fogo em Itumbiara, no sul do estado. Segundo o responsável pela fazenda, essa é a segunda vez em menos de uma semana que a lavoura pega fogo. A fumaça pôde ser vista de vários pontos de Itumbiara. A plantação de cana-de-açúcar atingida fica a poucos quilômetros do centro da cidade. Agora as chamas se concentram naquela área lá ao fundo. De longe dá para a gente ver a dimensão dessa queimada. Uma fumaça escura e densa que se forma. A brigada de uma usina de álcool e açúcar de Minas Gerais deu suporte no combate ao incêndio. Segundo a empresa responsável pelo canavial, o fogo começou por volta de 10h30 da manhã. A suspeita é que o incêndio seja criminoso. De janeiro até agora, os bombeiros já atenderam em Goiás quase 5.000 incêndios florestais. Estamos no inverno, época de baixas umidades e tempo seco em todo o estado. Clima que ajuda na propagação dessas queimadas. Nós estamos sentindo um crescente número de incêndio em vegetação, o que ocasiona prejuízo na flora e na fauna e também a geração de muita fumaça, o que por si só vai gerar problemas respiratórios em crianças, adultos e pessoas de idade. Em nota, os responsáveis pela fazenda, que teve a plantação de cana-de-açúcar destruída pelo fogo, disseram que vão registrar um boletim de ocorrência amanhã na delegacia de Itumbiara. O apagão que atingiu 2 cidades do Vale do São Patrício por quase 8 horas provocou também uma corrida contra o tempo para não deixar estragar as doses de vacina contra a Covid-19. Um incêndio em um canavial atingiu a rede elétrica e aí interrompeu o fornecimento de energia para Carmo do Rio Verde e também em São Patrício. Seu Eliseu é dono de uma pizzaria que também serve sorvete. Ele teve que trabalhar parte da noite no escuro e ficou preocupado. Uma grande preocupação por causa dos itens que a gente tem, né, que é perecível. Então a gente ficou assim até assustado no momento, né, que falaram que ia voltar só no outro dia. Como o seu Eliseu, 12.000 moradores das cidades de Carmo do Rio Verde e de São Patrício ficaram sem energia por cerca de 8 horas nesta terça-feira. Para não perder a vacina da Covid-19, servidores da saúde de Carmo do Rio Verde tiveram que correr com as doses para a vizinha Ceres, a 20 quilômetros. A queda de energia foi provocada por um incêndio que atingiu este canavial e a vegetação que estava à margem da GO 154. As chamas foram tão altas que queimaram parte da fiação desta rede elétrica. O Hugo gravou estes vídeos para registrar a altura e a força do fogo. Foi absurdo. O fogo saía assim conforme o vento, saía tomando conta. Brigadistas da usina de etanol, que é dona do canavial, conseguiram evitar que o fogo fizesse mais estrago. Do alto dá para ver que o incêndio aconteceu a cerca de 100 metros da subestação de energia que abastece as 2 cidades. A companhia de energia só conseguiu restabelecer o fornecimento por volta das 8 horas da noite. Em nota, a CRV Industrial diz que não sabe as causas desse incêndio e que toda a colheita da lavoura é feita de forma mecânica, ou seja, sem o uso de fogo. Por isso, o incêndio não tem relação com as atividades da usina. Já a Companhia Hidroelétrica São Patrício disse que o fornecimento de energia foi retomado no fim da noite de ontem.
Foram divulgados agora há pouco, gente, números muito preocupantes da Covid-19, viu? Goiás registrou 4.445 novos casos da doença, viu? Número alto, né? Isso em 24 horas. 136 pessoas morreram aqui no estado. As aulas presenciais em uma escola de Jaraguá foram suspensas depois que 3 funcionários testaram positivo para a Covid-19. O Eduardo Idaló tem as informações ao vivo de Anápolis para a gente, então, sobre essa situação. Eduardo, a gente falou aí de números tão preocupantes, né? O pessoal começou a descuidar um pouco quando a vacinação começou a chegar e a gente está vendo que ainda está muito delicado, né? Como é que está a situação aí dessas escolas? Explica tudo para a gente. Boa noite. Oi, Gabi, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Pois é, as aulas, retornaram na rede estadual no último dia 2 de agosto. Só que lá em Jaraguá, a Escola Estadual São José, ela precisou suspender as aulas presenciais essa semana. Isso porque na sexta-feira passada, uma funcionária que trabalha na biblioteca sentiu alguns sintomas. Imediatamente a direção afastou ela fez o exame e testou positivo para a Covid-19. Então, desde sexta-feira, as aulas presenciais estão suspensas e aí todos os funcionários e professores também fizeram o teste e mais 2 professores testaram positivo. A Secretaria de Educação do Estado informou que a escola já passou por sanitização. Volto com você, Gabi. Obrigada, viu, Eduardo, pelas informações. Segundo a Secretaria Estadual de Educação, o colégio que o Eduardo citou para a gente, esse colégio foi fechado e higienizado, seguindo o protocolo de biossegurança da SEDUC. E as aulas devem ser retomadas na segunda-feira, tem que acompanhar tudo de perto, né? E por conta da Covid, na principal cidade turística aqui de Goiás, um novo decreto voltou a proibir as festas com aglomeração. Pelo novo decreto, eventos como esse registrado há quase 2 semanas em Caldas Novas não poderão ser realizados em áreas públicas e particulares. O decreto proíbe também o funcionamento de boates e salões de dança. A ocupação permitida em hotéis e pousadas, além de todos os demais serviços de hospedagem, que antes era de 75%, caiu para 50%. O novo limite de ocupação vale também para igrejas, academias e o poupa-tempo de Caldas Novas. Bares, restaurantes, lanchonetes, cervejarias devem funcionar com 50% da capacidade e só até meia-noite, com no máximo 6 pessoas por mesa. Consumo só para quem estiver sentado. Música ao vivo só até às 10 da noite. Atividades de lazer como cinema, parques de diversões, trenzinhos e parques aquáticos devem funcionar sem formação de filas e somente com 50% da capacidade. Segundo a Prefeitura de Caldas Novas, o novo decreto foi feito com base em um levantamento que apontou aumento no número de casos de Covid-19 nos últimos meses na cidade. Este documento obtido pela TVA Anguera mostra que nos últimos 3 meses houve aumento no número de infectados e mortes por Covid. A cidade fechou julho com 1.372 novos casos confirmados e 19 novas mortes pela doença. O aumento de casos de Covid em Caldas Novas preocupa a população. O momento não está de brincadeira para festa. Pelo menos 15 creches e escolas municipais seguem sem aulas em Caldas Novas. O motivo é o surgimento de 5 casos de Covid entre servidores que voltaram ao trabalho presencial no dia 4 deste mês. Por isso, tiveram que interromper as atividades. O face shield e o avental, ele tem que ser feita a limpeza dele. Eu não sei como que vai ser a limpeza e eu teria que levar para minha casa. E eu ainda falei, gente, mas como que eu vou levar para minha casa? Né? Se eu vou ter contato com outras crianças, pode estar contaminada e eu vou levar para minha casa. Essas medidas vão até o dia 31 de agosto. A Prefeitura de Caldas Novas disse que foram feitas palestras com orientações de uso e também limpeza desses equipamentos de proteção individual, que são os EPIs, né? Diz também que cada diretor disponibilizou embalagens para que tudo fosse guardado depois do expediente. A Justiça condenou um homem a 26 anos de prisão pelo assassinato de um professor em Formosa. A Tarciane Vasconcelos está em Lusiânia e tem as informações desse caso para a gente. Boa noite para você, Tarciane.
Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos. Então, além da condenação, o juiz determinou que a prisão preventiva do réu fosse mantida. O Ministério Público pediu que o suspeito fosse condenado pelos crimes de latrocínio, corrupção de menores e também por tortura. Porém, ele não foi condenado pelo crime de tortura. As penas somam 26 anos de prisão em regime fechado. O homem é suspeito de matar Fabiano Rabelo Mendonça, um professor universitário de 35 anos. O crime aconteceu em dezembro de 2020. E o homem é suspeito de ter matado o professor universitário com a ajuda de um adolescente que na época tinha 17 anos. O corpo de Fabiano foi encontrado na zona rural de Formosa e tinha várias perfurações de faca. Também haviam indícios de tortura. Na sentença, o juiz disse que ficou comprovado que o adulto e o adolescente mataram Fabiano para roubar dinheiro dele. O adolescente permanece no Centro de Atendimento Socioeducativo aqui em Lusiânia. Volto com vocês. Obrigada pelas informações. O policial militar aposentado Manuel Pacífico de Oliveira, de 59 anos, foi indiciado pelos crimes de estupro de vulnerável e também importunação sexual. Hoje, os delegados que cuidam agora desse caso falaram com a nossa equipe. Manuel Pacífico de Oliveira, de 59 anos, é capitão aposentado da Polícia Militar. Com base nos depoimentos das vítimas e em provas coletadas, os delegados não têm dúvida de que o PM cometeu, além de importunação sexual, o crime de estupro de vulnerável. Passando a mão, em locais indevidos, agarrando a criança. E como o aparelho telefônico dele foi apreendido no momento da prisão, foi analisado também através desse aparelho telefônico, nós descobrimos novos indícios. O policial foi preso em flagrante no começo deste mês, após ter marcado encontro com uma criança de 12 anos. Ele teria abordado o menino e o primo, que tem 18 anos, num clube da cidade. As conversas foram feitas por um aplicativo de mensagens. Toda a situação foi monitorada pelos pais do menor. Ele falou, não conta para sua mãe, sai escondido de casa. Entendeu? Ele orientou tudinho. Além deste caso, que a Polícia Civil concluiu, durante as investigações, apareceram mais vítimas. O militar também teria se envolvido com outros 3 meninos, com idades de 8, 11 e 12 anos. Por isso, um novo inquérito precisou ser aberto. É necessário um atendimento, acompanhamento psicológico. Por isso que a necessidade de instaurar um novo inquérito devido à complexidade do fato. Porém, há indícios também de mais vítimas que nós estamos correndo atrás para poder ouvir. Nós não conseguimos o contato da defesa do policial militar. Chega a 8 o número de mortes entre os pacientes transferidos do HCamp de Porangatu depois de uma queda de energia. Hoje, os familiares foram para as ruas para protestar. Assunto para o repórter Tiago Costa, que está desde o comecinho acompanhando toda essa história de perto. Boa noite para você, Tiago. Boa noite, Gabriela. Boa noite para todos que acompanham a gente. Olha, essa manifestação foi marcada para hoje porque completa um mês desde a transferência destes 11 pacientes do HCamp aqui de Porangatu para o Hospital Centro-Norte, que fica em Uruaçu, a 130 quilômetros aqui do município de Porangatu, depois de uma queda de uma árvore que acabou comprometendo a energia aqui na região onde fica o HCamp em Porangatu. Depois da falta de energia, um equipamento de oxigênio teria estragado. Dos 11 pacientes transferidos, 8 morreram. Esse é o número de mortes depois dessa transferência. E as famílias buscam respostas com a prefeitura, com o poder público, para entender o que teria acontecido naquele domingo. Então, os familiares dessas 8 vítimas que acabaram perdendo a vida se reuniram hoje, agora à tarde, no finalzinho da tarde, de frente à Secretaria Municipal de Saúde aqui de Porangatu e buscam respostas, viu, Gabriela? É o mínimo, né, Tiago? Muito obrigada pelas informações. A Secretaria de Saúde de Porangatu disse em nota que aguarda o resultado das investigações da Polícia Civil e também da sindicância interna da Prefeitura para saber quais providências tomar. Foram enterrados em Pires do Rio os corpos da família que foi assassinada no Paraná. De acordo com a polícia, o genro é o principal suspeito desse crime. Os corpos foram enterrados hoje cedo no cemitério de Pires do Rio. Antônio Soares dos Santos e a mulher dele, Helena Maria dos Santos, tinham 60 anos. A filha do casal, Jaqueline Soares, tinha 39. Eles foram mortos a facadas em casa em Umuarama, no Paraná.
no último fim de semana. O principal suspeito, como eu disse, é o genro, Jean Michel de Souza, que foi preso logo depois desse crime. Uma mulher foi presa em Valparaíso de Goiás, suspeita de aplicar golpes do falso emprego. A agonia e o desespero por causa da falta de emprego fizeram essa mulher cair em um golpe. Na conversa pelo aplicativo, para conseguir a vaga, ela precisava transferir via Pix um valor para a suposta contratante. Todos os dias ela pedia, ela usava e-mails da fake, provavelmente, mas com o símbolo da Prefeitura de Lusiânia, informações de projetos verdadeiros, com datas verdadeiras, e aí ela ficava marcando reunião para assinatura de contrato com a gente e sempre adiava. Ela marcou 3 vezes e adiou. O golpe do falso emprego oferecia vagas na Prefeitura de Lusiânia, com recebimento de quase 2 salários mínimos e benefícios. Quando chegava aquela data da assinatura do termo de posse, ela remarcava para outros dias e assim sucessivamente. O que despertou as vítimas que aquilo poderia ser um golpe. A partir daí, procuraram a Prefeitura de Lusiânia, procuraram a Polícia Civil e acabamos constatando que realmente foi um golpe aplicado por ela. Esse golpe levou o dinheiro de pelo menos 30 pessoas em um dos grupos de conversa por aplicativo. A mulher que administrava esse grupo e agora é suspeita nesse caso, já trabalhou aqui na Prefeitura de Lusiânia e foi exonerada em 2019. Agora, ela vai ser investigada pelo crime de estelionato. O delegado reforça o cuidado que as pessoas precisam ter ao receber mensagens assim. Alertar para ir no órgão que está oferecendo essa vaga e se certificar junto a este órgão, junto a essa instituição, seja pública ou privada, se realmente estão oferecendo essas vagas de emprego. Dados divulgados pelo Ministério da Economia e analisados pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás mostram que o agronegócio foi o setor que mais se destacou no volume de exportações no mês passado. Foi do campo que veio o maior volume de produtos destinados à exportação aqui em Goiás. O agronegócio foi responsável por 85% de tudo o que foi exportado no estado em julho, movimentando mais de 600 milhões de dólares. Quando a soma é de tudo o que foi comercializado para outros países nos primeiros 7 meses do ano, o agronegócio fica sendo responsável pela movimentação de 4 bilhões e meio de dólares, 12% a mais do que no mesmo período do ano passado. Entre os destaques, a soja. Em todo o estado foram quase 13 milhões de toneladas produzidas e só no mês passado foram quase 800 mil toneladas exportadas. Isso é importante porque transforma o grão em líquido financeiro, né? Isso faz a economia girar, né? Então toda essa exportação, todo esse volume exportado é expressivo porque nós tivemos uma safra robusta. E isso também mostra que o mercado internacional está comprador. A carne ficou em segundo lugar no volume de exportação, mais de 50 mil toneladas só em julho. Os volumes de exportação também dobraram desde o fim de 2019, saindo de cerca de 500 mil toneladas para mais de 1 milhão de toneladas. E Goiás tem uma participação importante nesses volumes, ficando em terceiro lugar ali na pirâmide de estados exportadores de carne bovina. Quem aí não conhece, gente, aquele personagem do Ziraldo, o menino maluquinho, que vive com a panela na cabeça, hein? Pois é, em Carmo do Rio Verde, no Vale do São Patrício, um menininho também inventou moda, viu, de colocar uma panela na cabeça, então, panela de pressão, e isso rendeu uma história inusitada. Bem-humorada, a Érica está pensando em guardar de recordação a panela que rendeu ao caçula um dia inesquecível. Felizmente, a história terminou bem, mas foi um sufoco danado. Na testinha do Arthur ficaram pequenos arranhões e hematomas. O Arthur tem 1 ano e 10 meses. É assim, um garotão sapeca, curioso, adora brincar. Nesta terça-feira, ele acabou encontrando esta panela aqui e teve a ideia de colocar a panela sobre a cabeça. Só que, para o susto dele e da mãe dele, a panela não saiu mais de jeito nenhum. Nós ficamos desesperados, saímos correndo na rua, pedindo o número do bombeiro, que deu um branco na cabeça. E ficamos aqui tentando acalmar. Colocamos desenho para ele assistir. Ele, quando lembrava, ele começava a gritar.
Em 40 minutos, uma equipe dos bombeiros de Ceres chegou na casa da família, que mora em Carmo do Rio Verde, no Vale do São Patrício. Tentamos tirar essa panela sem usar nenhum equipamento, mas não conseguimos êxito. Então nós procuramos as nossas ferramentas bem simples de corte, para fazer alguns cortes na panela, para expandir e depois retirar. Quando ele se viu livre da panela? Ele começou a rir, interagiu com os bombeiros, foi pro colo de um e ficou feliz, né? Que desespero, gente. Hora da nossa imagem do dia. Imagina aí você sair de casa e aí ao voltar encontrar a pia da cozinha cheia de abelhas. Pois é, olha só como é que ficou o armário também. A Cláudia, que é dona da casa, disse que as abelhas construíram a colmeia em apenas 5 horas, gente. Ela tinha feito o almoço e aí no fim da tarde ouviu um zunido ali muito alto na cozinha e foi lá ver. Quando chegou lá, levou esse susto enorme, viu? A família, chamou os bombeiros, que a gente está vendo aí. Eles retiraram as milhares de abelhas e os moradores esperam agora, que elas nem pensem em voltar depois desse despejo aí, hein? Ninguém quer, morar com tanta abelha assim. Gente, boa noite para vocês, viu? Hoje com imagens de Anápolis. Eu te espero amanhã.